coração. E eu quero compartilhar com você uma palavra que impactou muito o meu coração, enquanto compartilhando com o pastor amigo, o pastor Domingos. Ele tem acompanhado a nossa trajetória como igreja já há muito tempo, e ele recebeu as notícias das vitórias que conquistamos nos últimos dias, né? As vitórias que nós como igreja Ceifa conquistamos. E ele disse: pastora Genoveva, a igreja é imparável, a igreja é invencível. E quando ele compartilhou sobre a igreja imparável e invencível, ele compartilhou esta mensagem comigo, e eu pedi permissão para ele. Falei: pastor, eu posso usar os argumentos da sua mensagem, os textos da sua mensagem, para compartilhar com a igreja? E ele prontamente me abençoou para fazê-lo. Então eu sei que Deus vai falar com você nessa noite. Olha para quem está do seu lado e diz: você está pronto? Deus vai falar com você nessa noite. Aperta o cinto, porque Ele vai falar com você nessa noite. E o tema dessa mensagem é visão vitoriosa da igreja de Jesus. Eu e você precisamos capturar uma visão vitoriosa da igreja. Não somente uma visão vitoriosa a nosso respeito, mas uma visão vitoriosa da igreja. Eu quero ler com você Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13, que diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode ler comigo essa última parte? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está edificada sobre o quê? Sobre a pessoa de Pedro? Não. A igreja está edificada sobre a verdade que foi revelada para Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta igreja que há esta promessa, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, existe algum outro lugar que você deva estar? Existe um lugar mais seguro para estar do que a igreja? Talvez você tenha dificuldade de responder, porque quando você ouve o termo igreja, você pensa na instituição que você faz parte. Você pensa na igreja Ceifa, ou talvez igreja batista, presbiteriana, ou tantas outras igrejas locais que estão estabelecidas nessa cidade. Mas a igreja cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela, não é a igreja instituição, mas é a igreja corpo de Cristo. Então não existe vitória, não existe uma certeza de que você vai prevalecer contra o inferno se você não fizer parte do corpo de Cristo. E para fazermos parte do corpo de Cristo, precisamos reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Precisamos reconhecer que somos pecadores, sim, que pecamos diante de Deus e que
precisamos perdão dos nossos pecados, e somente Ele para perdoar pecados, somente Ele para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino de Deus através do seu amor. Nesta noite ainda você terá a oportunidade de confessar esse Cristo como Senhor. Se porventura você ainda não faz parte do corpo de Cristo, não faz parte da igreja do Senhor, nesta noite você terá a oportunidade de fazê-lo. Nesses últimos dias, nós temos assistido à invasão da Ucrânia pelo exército russo. E com isso, como acontece em todos os momentos aonde caos se estabelecem sobre a terra, os profetas do caos costumam se levantar. E nós temos ouvido nos últimos dias que o apocalipse chegou, que o fim chegou, que este conflito entre Rússia e Ucrânia irá deflagrar a terceira guerra mundial, que agora vai acabar o dólar, né? Que agora uma nova ordem mundial está começando. Tudo isso talvez nós possamos discutir e possamos conversar sobre todos esses assuntos, porém nada disso irá parar a igreja. Olha para quem está do seu lado e diz: nada vai parar a igreja. Há uma pergunta que está sendo feita também: o que vai acontecer com os nossos irmãos da Ucrânia? Olha só a perseguição que está acontecendo. Assim como nós muitas vezes perguntamos: se mudar o nosso governo, o que vai acontecer com o Brasil? A igreja brasileira vai acabar? Não, nada vai parar a igreja, porque a igreja é imparável, a igreja é indestrutível, a igreja é indestrutível. A igreja da Ucrânia continua sendo resposta para o que estão precisando de esperança lá. Deus está realizando coisas espetaculares, não só sobrenaturais, mas espetaculares na Ucrânia. Porque nós vivemos o sobrenatural todos os dias. Você está vivo, é sobrenatural. Agora, quando você está num país em guerra, aonde todas as bombas e os mísseis estão passando sobre a sua casa, e você sobrevive a isso é espetacular. Isso é mais do que sobrenatural, isso é espetacular. E estes são os testemunhos que estão vindo da Ucrânia. A igreja, em meio à guerra, precisa continuar tendo a mesma mensagem, que é a mensagem de amor, paz e esperança em Cristo Jesus. As pessoas precisam encontrar essa mensagem em você: amor, paz e esperança. Eu e você não podemos ser e não devemos ser o profeta do caos. Agora sim, agora acabou, agora não tem mais jeito, com o preço da gasolina desse jeito, oh meu Deus do céu, olha só para onde foi a gasolina, o que nós vamos fazer? O preço da gasolina subiu e você ficou sem comida, você ficou sem bebida, você veio para cá de que jeito, meu irmão? O seu ar-condicionado está ligado, nosso ar-condicionado está ligado. Por que vamos emprestar os nossos lábios para a profecia do caos? O que faz com que uma igreja, ou que membros da igreja, se tornem um profeta do caos? Quando deixa de ouvir o céu e continua ouvindo somente os profetas da terra. Olha para o céu e diga: Senhor, eu quero continuar ouvindo o céu, eu quero continuar ouvindo o trono, e do trono há uma mensagem: tem de bom ânimo. Do trono tem uma mensagem para você nesta noite: tem de bom ânimo. No mundo você terá aflição, porém tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer. A mensagem que sai do trono para você é muito importante, porque quando você ouve a mensagem do trono, você captura no seu espírito uma visão vitoriosa da igreja. E somente quem tem uma visão vitoriosa da igreja caminha em unidade com a igreja. Somente quem tem uma visão vitoriosa da igreja poderá ter uma visão do seu futuro. E somente quem tem uma visão de um futuro vitorioso se fortalecerá no presente, mesmo em tempos de perseguição.
O texto que nós lemos em Mateus diz que a igreja está edificada sobre uma verdade: Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja firmada em Cristo, na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo, é imparável e indestrutível diante das perseguições e de todas as forças contrárias ao avanço do reino de Deus. Quando nós estudamos a história da igreja, começando lá no ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus, os seus primeiros discípulos, os pais da igreja, nós podemos ver que a igreja sempre enfrentou perseguição. A igreja sempre foi perseguida, sempre foi atribulada. O mundo sempre foi intolerante com a igreja. A igreja atravessou guerras, venceu situações adversas, mas pela fé a verdadeira igreja avançou, venceu e prevaleceu, e continuará avançando, vencendo e prevalecendo até a vinda de Jesus. Como filhos de Deus, como membros e partes do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, você é imparável, você é indestrutível. O Vini tomou posse dessa palavra. Como filho de Deus, como membro da igreja, você é imparável e você é indestrutível. Porque Jesus Cristo está no controle de todas as coisas, nos céus e na terra. E houve um encontro entre céu e terra já. Você sabe aonde foi o encontro do céu e da terra? Você sabe aonde houve o encontro do céu e da terra? Foi lá em Gênesis. Vem para cá, Patrick. Foi lá em Gênesis. A Bíblia diz que Deus, caminhando pelo jardim, procurou uma boa terra no jardim. Encontrou uma terra escurinha. Encontrou e olhou para a terra e disse: essa terra é saudável. Eu vou então fazer alguém que seja a minha imagem e a minha semelhança. E Deus, com as suas próprias mãos, diferente de todos os outros seres criados, que foi com o poder da palavra, Ele tomou do pó da terra e Ele fez um lindo boneco. É lindo, né? É lindo, né? Concorda, igreja? É lindo. E ali Deus criou aquele lindo boneco. Aqui estava a terra. Este boneco havia sido feito de terra. Mas Deus olha para este boneco e diz: o céu precisa se encontrar com a terra. E a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas, e o ruá do Senhor, o ruá de Deus, o fôlego de Deus entrou nas narinas do homem, e ele se tornou ser vivente. Quando o homem recebeu o ruá de Deus, o céu se encontrou com a terra. E quando céus e terra se encontram, o homem se torna indestrutível. Mas o que aconteceu com este homem? Levanta, Patrick. Agora você está vivo, meu filho. O que aconteceu com este homem? Este homem olha para tudo aquilo que foi criado e diz: é muito bom tudo isso que Deus fez. Uau, Ele mandou eu dominar sobre esse negócio aqui. Então eu vou dominar sobre todo ser criado. E a Bíblia diz que o homem deu lugar a Lúcifer. E quando o homem deu lugar a Lúcifer, o orgulho entrou no coração dele. E ele quis se tornar igual a Deus. E por isso ele cedeu àquela tentação. E quando ele cede à tentação, então agora ele continuou sendo pó. O céu já não estava aqui. Por isso ele já não podia estar dentro do jardim. Ele precisava sair do jardim. Então agora ele era somente pó. O céu já não estava nele. Mas a Bíblia diz que do fruto da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente, que pisaria em Lúcifer. E aí aquela criatura, aquele filho que tinha se tornado somente criatura, somente pó da terra,
agora se tornaria filho outra vez. Agora o sopro, o ruá de Deus que vem sobre este homem que é pó, que é terra, agora é o próprio Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus entra na vida deste homem, aí ele se torna indestrutível. Adão foi destruído, o corpo de Adão foi destruído, mas o Espírito Santo que habita neste homem, que é descendente de Abraão, de Adão, por natureza humana, mas ele é descendente de Deus por descendência de Cristo. Agora aquela natureza pecaminosa, aquela natureza adâmica ficou no pó. Aquela natureza que não adorava a Deus ficou na terra. Mas o céu o encontrou, e este Espírito que habita nele torna este homem imparável, torna este homem indestrutível. Olha para quem está do seu lado e diz: o Espírito Santo está em você? Então você é imparável, você é indestrutível. Você pode dar um amém? Quando eu e você entendemos que o céu se encontrou com a terra, quando eu e você dissemos sim para o Espírito Santo, sim para o sacrifício de Cristo, então eu e você nos tornamos parte desta igreja imparável e indestrutível. Obrigada, Patrick. Porque eu e você nos tornamos parte desta igreja imparável, porque Jesus Cristo venceu a oposição, a intolerância e as perseguições que enfrentou. Jesus, em seu ministério, enfrentou oposição, enfrentou crítica, intolerância dos líderes religiosos da época. Você está enfrentando crítica, intolerância? Você está sendo chamado de radical nos últimos dias? Quem aqui já foi chamado de radical nesses últimos dias? Parabéns, você faz parte da igreja vitoriosa. Quem aqui está sendo chamado de religioso nesses últimos dias? Parabéns, você realmente faz parte da igreja vitoriosa. Porque a igreja vitoriosa hoje não está sendo tolerada pelo mundo. A igreja vitoriosa hoje não está sendo tolerada e está sendo criticada pelos religiosos desta década. Os religiosos, eles criticaram Jesus e eles continuarão criticando você. Tome cuidado, se você não está recebendo críticas, é possível que você esteja muito parecido com o mundo. É possível que você esteja caminhando pelas veredas que o mundo está aprovando. É possível que você está se aclimatando a este mundo, porque todo aquele que verdadeiramente faz parte do corpo de Cristo tem a intolerância desta terra e tem as críticas deste mundo. Mas às vezes nós não queremos receber críticas. Todos os dias, tudo que Jesus fazia, os líderes judaicos questionavam, criticavam, perseguiam e planejaram matá-lo. Quando nós vamos analisar alguns milagres de Jesus, nós vamos para Marcos capítulo 2, lá na cura do paralítico. E aí quando Jesus cura o paralítico, chega aquele paralítico diante dele, e aquele homem, ele queria somente andar, mas Jesus sabia que a maior doença e o maior problema daquele homem não era a paralisia física, mas era a morte espiritual por conta do seu pecado. E a Bíblia diz que Jesus declarou para este homem: homem, os teus pecados estão perdoados. A cura da paralisia não escandalizou e não trouxe crítica dos religiosos, mas a declaração de que aquele homem tinha os seus pecados perdoados realmente levantou um grupo de religiosos e disse: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Enquanto você estiver somente curando os enfermos, enquanto você estiver orando para as pessoas saírem do Covid e elas sobreviverem, enquanto você estiver impondo as mãos para que sejam curados de câncer, o mundo não vai te rejeitar, porque o mundo quer cura física.
Mas quando você levar Jesus, a verdade do Evangelho, para aquele que está com câncer, para aquele que está com Covid, para aquele que está com problema, e dizer: Jesus não quer somente curar a sua enfermidade, Jesus quer perdoar os seus pecados, arrependa-te hoje porque o reino de Deus chegou na sua casa. Vai ter crítica. Não, mas eu não quero esse negócio, não quero essa história aí de religião, eu só queria a minha cura. Sabe, realizar milagres. Nós estamos vivendo no ano do sobrenatural. É maravilhoso. O grupo de intercessão aqui recebe diariamente muitos pedidos de intercessão. Mas a orientação que nós damos para líder de intercessão é: não ore somente por cura física, porque se a pessoa com câncer for curado, daqui a 20 anos ela pode partir para a eternidade. E aí, se ela não tiver Cristo na sua vida, de nada adiantou a oração pela cura do câncer. Porque o maior câncer que nós temos é a morte espiritual. Jesus foi criticado por conta disso. Jesus foi criticado por ter curado um cego de nascença no sábado, por ter libertado um endemoniado no sábado. E os religiosos olhavam para ele e diziam: se pertencesse a Deus, ele não estaria quebrando as regras da religião. E na religião judaica não poderia ser feito nada no sábado. Mas Jesus, ele vem para mostrar para nós que ele está acima de todas as regras, ele está acima de todas as estruturas. As estruturas estão à mercê para que Deus sirva a humanidade através da igreja, e não o contrário. Declararam a respeito de Jesus: é somente por Bezebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Olharam para o próprio Cristo e disseram que ele era Beelzebu. Mas ele não se importou com isso. Fala comigo: ele não se importou com isso, porque ele tinha certeza da sua identidade. Somente aquele que tem convicção da sua identidade como filho de Deus vai continuar avançando como igreja, sem se preocupar com o que os outros estão falando a seu respeito. Olha para quem está do seu lado e diga: eu respeito a sua opinião, mas a sua opinião, a meu respeito, não me define. A sua opinião a meu respeito não me define. O que me define é a convicção de quem eu sou. E eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Jesus tinha essa convicção. O Senhor Jesus venceu o pecado, o mundo, o diabo, a oposição, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai. Você sabe o que significa isso? Que Ele é rei, e que Ele está vivo, e que você não adora um Deus morto. Uma igreja com uma visão vitoriosa é uma igreja que adora, é uma igreja viva, porque adora um Deus que está vivo, adora um Deus que está sentado à direita do Pai. Você não adora um Deus que passou por esta terra e fez algumas boas obras. Não, você adora o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, e como homem ele se posicionou até a morte de cruz, obedecendo ao Pai, para que eu e você pudéssemos ter vida. Então é impossível uma igreja com uma visão vitoriosa não adorar a Deus. É impossível. É impossível uma igreja com visão vitoriosa não buscar a presença de Deus na oração. É impossível você não ser apaixonado por este Deus que entregou a sua vida por amor a você. Uma igreja com visão vitoriosa vai saber que o próprio Jesus, tudo que Ele falou, Ele cumpre. Mateus capítulo 26, 64 diz: Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo isso, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ei, Ele está dizendo para você: eu só não estou sentado, como eu vou voltar. Olha para quem está do seu lado e diz: Ele está sentado lá, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar sobre as nuvens dos céus. É só um Deus vitorioso
que pode vir buscar uma igreja vitoriosa. Ele vem sobre as nuvens dos céus. Os discípulos que andaram com ele tinham essa convicção. Eu e você precisamos ter esta convicção. Atos capítulo 2, 32. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Jesus já havia subido. Os discípulos permaneceram fazendo a obra da igreja, e eles disseram: ei, isso que vocês estão vendo e ouvindo faz parte da promessa daquele que subiu e está sentado à direita do Pai, mas ele disse que ele enviaria um Consolador, e ele enviou o Espírito Santo. Então tudo isso que nós estamos realizando porque ele cumpriu o que ele prometeu. Os discípulos tinham convicção de que não era eles quem estavam fazendo. O pó da terra, você, não pode fazer nada. Mas quando você tem a convicção de que ele enviou, sim, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo te levará a fazer proezas em nome dele, você não deixa que nada te pare. Nada te pare. A palavra que Deus tem hoje para você é: igreja, tende bom ânimo. Você está olhando, está ouvindo as notícias dessa terra e está desanimando? Está preocupado com o que vai acontecer com seus filhos? Sabe, eu tenho conversado com alguns jovens casais que estão dizendo assim: pastora, nós decidimos que nós não vamos mais ter filhos. Como nós vamos ter filhos com este mundo do jeito que está? Que mundo é este que nós vamos entregar para os nossos filhos? E aí muitas vezes nós entramos nesta vibe, nesta vibe de que nós é que vamos determinar o bom futuro dos nossos filhos. Então eu não vou gerar filhos biológicos, porque eu quero proteger estas crianças. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você: você está impedindo a glória de Deus de se manifestar na terra, porque a Bíblia diz em Abacuque, hoje pela manhã eu não falei sobre isso, mas a Bíblia fala em Abacuque, que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Como que a terra vai se encher? Com filhos gerados do nosso ventre e com filhos resgatados através do evangelismo. A glória que vai encher a terra não é uma ambiência sobrenatural, onde tudo vai se encaixar à vontade de Deus. Não, a glória que vai encher a terra são os filhos refletindo imagem e semelhança de Deus. Você que faz parte da igreja e que tem uma visão vitoriosa da igreja, não deixará de gerar filhos biológicos e filhos espirituais para Deus. Eu não sei se aqui tem algum jovem que estava pensando em se casar e não ter filhos. Deixa eu dizer para você, essa é a visão mais egoísta que você pode ter na face da terra. Porque você está se casando para ter prazer, mas você deve se casar também para dar prazer ao Senhor. E filhos dá prazer ao Senhor. Eu queria dar 6 prazer ao Senhor, e meu marido quis 3 prazer ao Senhor. Mas muitos netos virão. Muitos netos virão em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado e diz: você é filho e você dá prazer ao Senhor. A igreja de Cristo, no decorrer da história, não somente Jesus, mas a igreja de Cristo, no decorrer da história, enfrentou as mais diferentes perseguições e situações adversas. Os apóstolos Pedro e João foram presos, nós vamos encontrar lá em Atos. Todos os apóstolos foram presos. Estevão, nós encontramos Estevão como o primeiro mártir da história do cristianismo.
A igreja, ela nasceu perseguida. A igreja nasceu de uma perseguição. A igreja nasceu na morte de Cristo. Ali o inferno estremeceu. Porque uma coisa que muitas pessoas pensam é que Satanás queria que Jesus morresse. Satanás não queria que Jesus morresse. Satanás fez de tudo e fez quase o impossível para que Jesus não fosse à cruz. E você vai entender um pouco mais no alto de Páscoa, que o alto de Páscoa este ano está extraordinário. Você não pode perder o alto de Páscoa. Mas no momento que Jesus morreu, a igreja nasceu. Quando Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele falou edificarei, ele não falou edifico. Edificarei a minha igreja. Por quê? Porque a sua missão ainda não tinha se cumprido. A igreja foi inaugurada na cruz. Então a igreja nasceu de uma perseguição e morte. Como eu quero fazer parte de uma igreja que não é perseguida? Como eu quero viver uma igreja de mar de rosas? Como eu não quero ser rejeitado por este mundo? Se o fundador da igreja, se a fundação da igreja, se a semente da igreja foi o sangue do principal, que não pode nem ser chamado de mártir e nem ser chamado de herói, mas aquele que derramou o seu sangue para que a igreja nascesse. Você nasceu pela semente do sangue que caiu na terra na cruz do Calvário. Então não há como eu e você não querermos ser perseguidos, meu irmão. Mas o ser perseguido não significa ser derrotado. Nós somos perseguidos, mas nós somos vitoriosos, porque a vitória já foi garantida. A perseguição feita à igreja pelos religiosos judeus no ano de 30 depois de Cristo, nós vamos ver em Atos capítulo 8, do 1 ao 3. Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Uau! Aquele que perseguiu, agora se tornou o grande evangelista da igreja primitiva. Tem alguém perseguindo você? Tem alguém perseguindo você? Tem alguém te perseguindo? Tem essa visão vitoriosa da igreja? Ele se tornará um grande evangelista. E por que ele se tornou um grande evangelista? Porque quando ele olha para Estevão, ele não vê um Estevão murmurando, ele não vê um Estevão reclamando, ele não vê um Estevão gritando: Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Ele não vê, quando ele vai matar os cristãos, ele não vê cristãos dizendo: pelo amor de Deus, não me mate. Não, quando ele vai matar os cristãos levantavam as mãos e eles tinham o mesmo brilho que Cristo tinha na cruz, o mesmo brilho que ele tinha visto no rosto de Estevão. E ele olha para aquilo e diz: eu não estou entendendo isso. E de repente este brilho que ele via no rosto de todos aqueles que ele perseguia, o encontra no caminho de Damasco. E ele diz: ei, eu conheço esse brilho, eu conheço esse brilho. E ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aquela voz se tornou inconfundível para ele. Ele sabia quem estava falando com ele, porque antes de ouvir a voz, ele viu um grande brilho que ele já tinha reconhecido no rosto dos mártires. Tem esse brilho em você. Tem esse brilho em você. Eu profetizo que a partir de hoje, se ainda não tinha, vai ter este brilho em você. As pessoas vão olhar para você e desejarão servir o Deus que você serve, porque eles não vão mais ouvir te ouvir murmurar,
reclamar da situação, reclamar da condição que você está vivendo, reclamar das perseguições, revidar as perseguições e acusações, eles olharão para você e verão amor, paz e esperança. Esta é a mensagem da igreja vitoriosa em tempos de guerra. O apóstolo Tiago, um dos 3 mais próximos de Jesus, ele foi preso e degolado em praça pública. Sabe, Pedro, Tiago e João no barquinho. Quem lembra da música? Pedro, Tiago e João no barquinho. Tiago sempre estava perto de Jesus em momentos muito especiais. Tiago deitava no ombro de Jesus, assim como João. Tiago era queridinho também de Jesus. Mas mesmo sendo queridinho, mesmo que Jesus amou e amou até a morte de cruz, Tiago foi degolado. Então perseguição, morte, não retira o fato de que Deus ama você. Olha para quem está do seu lado e diz: as suas circunstâncias, as suas dificuldades não mostram que Deus não te ama. Ele continua te amando, apesar de todas as suas circunstâncias. Mesmo que essa circunstância te leve à morte, meu irmão. O apóstolo Pedro foi preso pelo rei Herodes. Em todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo e sua equipe, eles enfrentaram a intolerância e a perseguição. Sabe, de acordo com a tradição cristã, todos os apóstolos e alguns dos primeiros discípulos morreram como mártires de forma violenta. Porém, no meio de tudo isso, a mensagem do evangelho continuava se espalhando, porque a igreja é imparável e indestrutível. Na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, nós somos essa igreja de Atos 29. Amém? Na autoridade do nome de Jesus, nós somos essa igreja de Atos 29. Nós fazemos parte da igreja. Um pregador já disse que a igreja vitoriosa é igual clara de neve. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais bate, mais cresce. Então que o mundo continue nos batendo, que o mundo continue nos perseguindo, mas nós continuaremos avançando. A igreja de Cristo continua avançando. Quando nós vamos para a história, a perseguição do Império Romano começou com o imperador Nero, aquele maluco que muitos dizem que ele foi um estadista que enlouqueceu. No ano 64, ele mandou incendiar a cidade de Roma. E quando ele incendiou a cidade de Roma, ele lançou sobre os cristãos a culpa daquele incêndio. E os historiadores contam que faltou madeira nos arredores de Roma para crucificar os milhares de cristãos. Porém, os mesmos historiadores nos contam que para cada gota de sangue dos mártires, 10 novas pessoas se convertiam a Jesus. O sangue dos mártires é a semente da igreja. No ano de 80 depois de Cristo, o imperador romano Tito deu uma festa de 100 dias para inaugurar o grande Coliseu de Roma. E nessa inauguração ele providenciou um grande show. Ele matou mais de 10.000 cristãos, usando gladiadores, leões e os mais terríveis meios de matança. Porém, a igreja continuou crescendo em todo o Império Romano. Durante os 3 primeiros séculos da história do cristianismo, todos os imperadores romanos perseguiram com violência implacável. Porém, a igreja continuou avançando, porque ela é imparável e indestrutível. O milênio das trevas, do ano de 476 ao ano de 1500, a Idade Média, que é chamado o período das trevas, período em que a igreja de Roma monopolizou todos os montes da sociedade. Saulo ministrou aqui há 15 dias atrás a respeito dos 7 montes. Todos os 7 montes estavam monopolizados por Roma. A religião, o pensamento literário, a filosofia, a geografia, a história, a política, a economia, as artes, a ciência. Porém, a igreja prevaleceu e venceu o milênio das trevas.
Hoje muitos estão dizendo: ai, agora essa nova religião está crescendo. Eles já tomaram a Europa, eles já estão tomando os Estados Unidos, e eles chegaram agora na América, e eles estão se espalhando, e eles vão crescer de tal forma que a igreja vai se acabar. Não, isso não, você não precisa se preocupar, porque o Islã surgiu no século 7 depois de Cristo. Lá na Península Arábica, Maomé começa suas meditações e pregações no ano 610. Ali começou, não surgiu só o Islã, mas surgiu uma grande perseguição a partir da sua fundação. Começou uma grande intolerância contra o povo cristão. O Islã cresceu, o Islã continua crescendo. O Islã é intolerante ao crescimento da igreja de Jesus, mas a igreja continua avançando, porque Jesus Cristo não é simplesmente um profeta. Jesus é filho de Deus. Jesus está sobre todos os profetas das demais religiões. Jesus é o filho de Deus. Você tem convicção disso? Amém? A Inquisição, que foi promovida pela Igreja Católica Romana, com o objetivo de exterminar os hereges. Sabe quem eram os hereges? Aqueles que liam a Bíblia, aqueles que falavam sobre a Bíblia, e aqueles que queriam ter a sua vida como regramento de fé a Bíblia. Eles foram oficialmente, a partir do ano de 1230 até o ano de 1825, perseguidos, maltratados, exterminados. E durante todos estes anos, milhares de cristãos tiveram as suas vidas ceifadas. Somente uma noite, em 23 de agosto, no dia de São Bartolomeu, no ano de 1572, em Paris, mais de 30.000 protestantes foram mortos. Por quê? Confessavam Jesus como Senhor. A peste negra, no ano de 1346, matou 1/3 da população da Europa e da Ásia. 200 milhões de pessoas. Você sabe o que significa 200 milhões de pessoas? Mas a igreja atravessou também a peste negra, e aquele período difícil. A Primeira Guerra Mundial, 22 milhões de pessoas. A igreja continuou indestrutível e imparável. A gripe espanhola, no ano de 1918, matou 50 milhões de pessoas. A igreja de Jesus atravessou o período e continuou avançando e expandindo o reino de Deus na terra. Neste século, a Covid-19 matou até março deste ano mais de 6 milhões de pessoas, e a igreja segue avançando. O que são 6 milhões de pessoas perto da morte provocada pelo comunismo? Presta atenção aqui. O comunismo surgiu em 1912, foi criado na Rússia. E talvez quando eu começar a falar sobre este assunto, a sua mente queira se desligar, mas não se desliga, porque você precisa estar preparado para este tempo. O comunismo, ele foi criado em 1912, e Lenin assumiu o poder na Revolução de 1917. A Igreja de Cristo, a partir daí, passa a sofrer a maior de todas as perseguições já existentes na sua história. A invasão do comunismo russo em todo o leste europeu, no ano de 1922, quando foi formada a antiga União Soviética. A Igreja de Cristo, no leste europeu e em outras partes do mundo, sofreu uma grande perseguição. E o comunismo matou 110 milhões de pessoas no mundo, somente no século 20. Este é um dado da Folha de São Paulo, de 31 de outubro de 1997. Não é nem atual. A ex-União Soviética lidera a lista de países que fez mais vítimas. Segundo o jornal, foram mortas entre 1917 e 1987, em 70 anos, 62 milhões de pessoas. Agora olha para mim.
Como um cristão pode apoiar o comunismo? Como um líder da Igreja de Cristo pode apoiar o comunismo? Sendo ele pastor, sendo ele padre, sendo ele rabino. Como apoiarmos aquele que tem perseguido a igreja no último século e tem destruído as igrejas ao redor do mundo? Igrejas, templos, igrejas, prédios, porque a igreja, ela segue avançando. A igreja, ela segue crescendo. Sabe, no dia 1º de outubro do ano de 1949, foi proclamada a República Popular da China. Governo comunista, Revolução Cultural na China de 66 a 76, expulsou todos os missionários estrangeiros, prendeu e matou os principais líderes da igreja. Mesmo assim, a igreja continuou crescendo na China. Mao Tse-tung, que durante décadas deteve o poder absoluto sobre a vida de 1/4 da população mundial, foi responsável por mais de 70 milhões de mortes, não em tempo de guerra, mas em tempos de paz, mais que qualquer outro líder do século XX. Mas deixa eu te dar uma notícia: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, e não prevaleceram contra a igreja de Jesus na China. Em 1950 havia na China cerca de 1 milhão de cristãos. Agora em 2022 são mais de 200 milhões de cristãos em toda a China. Continua batendo, continua perseguindo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tantas outras coisas eu poderia estar trazendo aqui, mas eu quero partir agora para uma igreja vitoriosa, que tem capturado no seu espírito que o reino de Cristo triunfará sobre todos os reinos da terra. Queridos, vai chegar um tempo, e já chegou, que Daniel capítulo 2, versículo 34, se cumpre. Já chegou o tempo que Daniel capítulo 2, versículo 34 se cumpriu. Olha o que está escrito lá: enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo, como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Do que Daniel está falando? De uma visão que Deus deu para ele de uma grande estátua. E nessa estátua estava revelado os 5 reinos que estariam reinando nos séculos que se passaram. E nós vamos encontrar aqui os 5 reinos. Esses 5 reinos, fugiu? Está aqui. Esses 5 reinos são o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, a União Europeia e o Estado do Vaticano. São esses 5 grandes reinos que Deus mostra nesta visão, neste sonho e nessa estátua. E ali Daniel vê uma grande pedra, e é uma grande pedra que não é cortada por mãos humanas. E quando ele diz que não é cortada por mãos humanas, é porque essa grande pedra, ela veio do céu. E esta pedra ali que vem, ela destrói todos esses grandes reinos. E todos esses materiais são esmiuçados e se tornam pó. Só que esta grande pedra, ela se torna em uma grande montanha. Do que Daniel estava falando? Daniel estava falando do reino de Deus que se manifestou naquela palavra que
que Pedro ouviu de Jesus: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, sobre esta verdade, que eu sou o Filho de Deus, eu vou estabelecer a minha igreja. Pedro, o que você está vendo, Pedro, o que você está discernindo no seu espírito, é o que os outros que estão ao seu redor não discerniram. Pedro, eu sou aquela pedra, eu sou aquela pedra da visão de Daniel, que esmiuçou todos os reinos deste mundo, e que vai se estabelecer com um reinado eterno. Este reino já se manifestou. Céus e terra se encontram, alinhando os seus planos. O inferno estremece, o leão rugiu do trono. Você está entendendo? Este reino já se manifestou. Sabe, nós cremos nessa profecia de que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, através de filhos que nascem dentro do corpo de Cristo. Por isso, uma igreja com uma visão vitoriosa é uma igreja que avança no evangelismo. Amém? É uma igreja que avança em conquistar pessoas. É uma igreja que ora pelas nações da terra. Hoje pela manhã eu disse, nós não devemos orar somente pela Ucrânia. Nós devemos orar pela Ucrânia, mas nós devemos orar pela Rússia. Nós devemos orar por todas as nações da terra, porque Deus olha para os russos e ama os russos. Deus ama os ucranianos, assim como Deus ama os brasileiros. Você sabe que Deus ama os brasileiros? Agora, se o Espírito Santo habita em você, se céu e terra se encontraram em você, você não vai amar os brasileiros? Sabe onde se manifesta o amor pelo brasileiro? É você chegar na tua empresa, chegar no teu trabalho e revelar as verdades do céu, revelar a palavra de Deus para o seu colega de trabalho. É anunciar Jesus para o seu colega de trabalho. Sabe como você manifesta o seu amor pelo brasileiro que faz parte da sua família? É você anunciando o evangelho e insistir com esta pessoa até vê-lo rendido aos pés de Jesus. Todos os reinos da terra e todos os reis da terra se prostrarão diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Todos os reinos da terra se prostrarão. Naquele dia o seu reinado será para sempre. Nós cantamos que Ele é rei e o seu reinado será para sempre. Nunca houve nem haverá um rei como o Senhor. Nunca houve e não haverá um rei como o Senhor. Justo. Um reino justo. Um reino de integridade. Um reino onde todos reinarão em paz. Um reino onde não haverá mais guerra, onde não haverá mais choro. Mas meu irmão, esse dia ainda não chegou. E esse dia ainda não chegou porque eu e você precisamos anunciar este evangelho. Nem que para isso nós tenhamos que nos tornar mártires deles. As gerações passadas lançaram semente na terra. O sangue dos mártires fez com que a igreja sobrevivesse até hoje. Que o meu sangue, que o teu sangue leve a igreja a avançar para os séculos futuros. Eu sei que essa não é uma mensagem que talvez te agrade, mas esta é a mensagem que tem nestas escrituras. Estas escrituras trazem a mensagem e a história de homens e mulheres que decidiram se tornar mártires para que a igreja prevalecesse. Talvez o que Deus esteja nos pedindo hoje não é ser degolados em praça pública, mas é sair da nossa zona de conforto, é largar o nosso lazer e o nosso prazer e ir atrás daqueles que estão morrendo, daqueles que estão sendo levados à morte todos os dias. Mas eu não tenho tempo durante o domingo, porque no domingo eu tenho que descansar. Talvez você vai se tornar um mártir, meu irmão, quando você desligar o teu controle remoto, sair de frente da sua televisão e ir atrás daqueles que precisam de salvação.
Você vai se tornar um mártir quando você deixar de investir 98% das suas finanças no seu prazer e no seu lazer e investir em missões ao redor da terra, porque é isso que os cristãos estão fazendo nesse século. 52% das riquezas da terra estão na mão da igreja, mas 98% da riqueza é usado para o nosso prazer e o nosso lazer. E quando falamos em missões, nós ficamos pensando: será que eu devo investir? Será que vão investir bem esse dinheiro? Você vai se tornar um mártir quando talvez você pegar um Pix e ao invés de você comprar o último iPhone, você fazer um Pix para uma agência missionária que está ganhando pessoas dos países perseguidos. Quando você parar de olhar e ter dó daqueles pastores e daqueles missionários que estão entregando a sua vida no campo missionário, a sua dó não vai resolver nada. Eles precisam da sua oração. Você vai se tornar mártir quando você levantar 3 horas da manhã e orar pela igreja perseguida. Mas talvez Deus tenha para você o que Ele teve para Tiago. Talvez Deus tenha para mim o que Ele tinha para Pedro: ser crucificado de cabeça para baixo. Mas para que a igreja continue avançando, Deus está esperando que mártires se levante neste tempo. A igreja vitoriosa continua avançando, porque eu e você continuaremos sendo mártires em nome de Jesus. Vai chegar um dia, eu quero chamar a equipe de louvor aqui para cima. Vai chegar um dia que Daniel capítulo 2 versículo 44 foi profetizado: mas nos dias destes reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas Ele mesmo subsistirá para sempre. O reino de Cristo, querido, nunca, jamais será conquistado, jamais será destruído. Daniel 7, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus é vitorioso, Ele é mais que vencedor. Vão lutar contra Ele? Vão. Apocalipse já anunciou isso: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, vencerão também os chamados, os eleitos e os fiéis que se acham com Ele. Você é chamado? Amém? Você é eleito? Você é fiel? Amém. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se coloca de pé em nome de Jesus. E o próprio Daniel diz no capítulo 7, 27: então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Serão dados ao povo santo. Você é povo santo? Olha para o teu irmão e diz: você é povo santo, a raça eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Pois é a este povo que serão dados a soberania, o poder, a grandeza de todos os reinos debaixo do céu. O céu e terra se encontraram em você, para que você reine eternamente com Cristo. Hoje nós estamos cantando: Tu és o Rei.
Hoje nós estamos profetizando que Ele é o Rei de toda a terra, mas haverá aquele dia na plenitude dos tempos que verdadeiramente Ele reinará sobre toda a terra. E esta grande pedra que esmiuçou todos os outros reinos, que esmiuçou todos os outros domínios, e esta grande pedra se tornará na grande montanha que reinará sobre toda a terra. Eu consigo capturar no meu espírito essa visão vitoriosa. Você consegue? Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá com a Mara, eu vou estar lá com o Josiel, eu vou estar lá com o Saulo, eu vou estar lá com o Marcílio, eu vou estar lá com o Patrick, eu vou estar lá com a Lubiana, eu vou estar lá com o Mauro, eu vou estar lá com o Eduardo, eu vou estar lá com você. Mas acima de tudo, se todos esses que eu nominei perderem essa visão da igreja triunfante, eu continuarei militando, porque eu vou fazer parte desta igreja triunfante. Eu vou reinar com o Senhor. Eu vou reinar com o Senhor. E eu profetizo que todos vocês reinarão. Todos vocês reinarão com o Senhor, porque você é imparável, você é indestrutível. O pecado não vai te destruir, o pecado não vai te dominar, o inferno não vai te destruir, porque não tem poder sobre você. Os governos dessa terra não vão te subjugar. O anticristo não vai te enganar, porque esta palavra está sendo pregada hoje para que o anticristo não te engane amanhã. Você não vai ser enganado pelo anticristo. Você vai estar diante do Rei dos Reis cantando. Você vai estar diante do Rei dos Reis cantando. Você vai estar adorando o Rei dos Reis. E eu fico imaginando o Eduardo junto com as miríades de anjos, mas também com os milhões e milhões que vieram antes dele e os que virão depois dele, cantando essa música que nós cantamos agora há pouco aqui. Você já se imaginou assim? Eu consigo capturar essa visão no meu espírito. Eu tenho essa visão capturada no meu espírito. E cada momento de perseguição, e cada momento de luta, e cada momento de confronto com as trevas, e cada momento de crítica, esta visão me toma e faz com que eu avance. Pode bater, porque como clara em neve, quanto mais se bate, mais nós vamos crescer. Mas nós vamos crescer, e nós como igreja Ceifa, nós somos prova viva nesta cidade, que quanto mais baterem em nós, mais nós iremos crescer, porque o que tem aqui é barro sim, mas é barro que se encontrou com o céu, é o barro que se encontrou com o céu, e o Espírito Santo está conduzindo a igreja com uma visão vitoriosa. Feche seus olhos, feche seus olhos. E agora você vai cantar essa música diferente do que você cantou no primeiro período. Você vai cantar essa música de forma diferente. Você só não vai cantar, mas você vai se transportar para aquele dia em nome de Jesus. E você vai capturar esta visão de quando você estiver diante do Rei dos Reis. Ele virá nas nuvens com poder e glória, e ele se estabelecerá como governo sobre toda a terra. Tu és o Rei, tu és o Rei.
igreja canta a Sim, ti. Senhor, essa igreja. Erga a voz pra declarar, só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti. Erga a voz pra declarar, só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Hey, tu és o rei. Hey, tu és o rei. Tu és o rei. Tu és o rei. Jesus, tu és o rei. Levante sua voz, igreja, e declare isso. Nossos corações, teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Mais uma vez. Jesus, tu és o rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Mais uma vez, com todo o seu coração, declare que Jesus é o rei. Jesus, tu és o rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Para você reinar, naquele dia, para você reinar, Jesus precisa reinar no seu coração. E eu quero dar a oportunidade para você que ainda não convidou este rei para reinar sobre a sua vida, que ainda não abriu o seu coração e não entregou a sua vida para Cristo, para você reinar com Ele e Ele reinar sobre a sua vida. Ele te pergunta: você quer que eu seja rei sobre sua vida? Ele não vai obrigá-lo a caminhar com Ele e a servi-lo, mas Ele com amor nessa noite te pergunta: você quer me receber como seu Senhor e seu Salvador? Eu quero convidar você para colocar a mão sobre o seu coração e fazer essa oração comigo. E ao fazer essa oração, se você concordar com ela, você vai dizer amém. E se você disser amém, eu vou te convidar para que você venha aqui e nós vamos estar orando por você. Coloque a mão sobre o seu coração e diga comigo: Senhor Deus, hoje eu reconheço que Tu és o Senhor de toda a terra, mas eu não quero tê-lo somente como meu Senhor. Eu quero ser Teu filho, Deus, e por isso eu reconheço a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu creio no meu coração que Jesus Cristo, Rei dos Reis, é Teu Filho e que morreu pelos meus pecados. E eu confesso nesta noite, confesso diante dos céus e diante da terra, que Ele é Teu Filho. E eu o recebo nesta noite como meu Senhor e meu Salvador. Reina sobre mim, reina no meu coração, reina na minha casa, e eu quero ser eternamente Teu, em nome de Jesus. Amém, amém.